Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. A gente começa a edição desta terça-feira, 12 de março de 2019. Eu começo com uma notícia muito triste, daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes, que acaba de falecer uma das maiores jogadoras de basquetebol da história do mundo, não é do Brasil não. Foi ídolo aqui no Brasil, mas é uma das maiores esportistas mundiais, medalha de bronze no Mundial de 1971 pela seleção brasileira, minha amiga Laís Helena Aranha. Um monstro em quadra. Vocês estão vendo ela aí, nos seus últimos treinamentos, continuava atuando. Ela estava como secretária adjunta de esportes da Prefeitura de Santo André, mas sofreu um câncer de mama, estava internada no Hospital Brasil. Ontem, ela completou 76 anos de vida e hoje nos deixou. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais dessa mulher espetacular, que é um exemplo para todos nós. Daqui a pouquinho, olha com as meninas aí do basquete, ela baixinha ali, ó, nem tem tamanho de jogador de basquete, 1,50 m e pouco, mas na quadra era gigante. Olha, dando instrução aí para as meninas. Agora a gente tem notícias chegando direto da redação do jornal ABC Repórter com o Celso Rodrigues, que gosta bastante de esportes e vai nos trazer notícias de esportes também. E depois disso eu vou mostrar um vídeo que vocês vão ver espetacular. É com você, Celso. Olá, Joaquim, a todos que acompanham a TV Grande ABC, o jornal ABC Repórter, nossos sentimentos à família da Laís. Ontem, Coutinho, do fantástico time do Santos, de Mengalvo, Durval, Coutinho, Pepe, Pelé, hoje a Laís. Então, aos poucos, vamos perdendo os nossos ídolos no esporte, né, Joaquim? É uma pena que novos esportistas de ponta surjam e que o Brasil continue a ser o celeiro de grandes nomes do esporte mundial e que continuem a ser revelados. Nossos sentimentos, mais uma vez. Esporte, na terceira fase da Copa do Brasil, o Corinthians viaja a Fortaleza, já está em Fortaleza para encarar o Ceará amanhã às 21h30 e Gustavo não foi relacionado para tratar as dores no joelho, dores essas que tiraram o atacante do clássico contra o Santos, clássico esse que também terminou empatado em 0-0. O técnico Fábio Carille fez o que pode ser o último treino na tarde de hoje no Presidente Vargas, no estádio Presidente Vargas em Fortaleza, e deve mandar a campo Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf e Júnior Urso, Pedrinho, Sornoso e Cleison, isolado na frente Mauro Bozelli. O gringo deve ficar com a vaga de Gustavo e ter a chance aí de mostrar para que foi contratado. Até agora teve poucos minutos em campo, mas ainda não conseguiu mostrar para o que veio. Wagner Love também é uma das opções de Carille, mas acredito que seja ele, Mauro Bozelli, o que o Fábio Carille vai optar para colocar em campo. Já o Palmeiras encara hoje às 19h15 no Allianz Parque o Melgar de Arequipa do Peru, com a arbitragem do paraguaio Mário Dias de Vivar e seus compatriotas Milcíades, Saurivar e Roberto Canhete como assistentes. O jogo é válido pela segunda rodada da Copa Libertadores e a estreia do Verdão em sua casa na competição continental. O Palmeiras começou bem a campanha, bateu o Júnior Barranquilla por 2-0 na Colômbia e, se ganhar, se isola no grupo F, na liderança do seu grupo. E a necessidade de vencer se justifica pelo fato de o Melgar, talvez, pelo menos teoricamente, ser o adversário mais fraco da chave do Palmeiras. Um provável Palmeiras de Felipão deve ter Everton no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart, Gustavo Scarpa numa ponta, Dudu na outra e Borja e Daverson. Acredito que o Felipão optará por Daverson, um menino maluquinho, ele mesmo que disse que falta um chip às vezes na cabeça e que foi suspenso do Campeonato Paulista. Eu disse que ele havia cuspido no rosto do jogador do Corinthians, o Richarlison, não, é Richard, jogador do Corinthians, e está suspenso do Campeonato Paulista. Com essa suspensão, 38 dias sem jogar, sem atuação. Sabe-se muito que jogo é jogo, treino é treino, então 38 dias sem jogar. Davidson, acredito eu, que seja a opção de Luiz Felipe Scolari para sair jogando. Isso porque Borja, que tem ocupado a vaga de atacante no Verdão, não tem colocado, não tem convertido todas as bolas que tem tido de chances para fazer gols. Então, talvez Daverson seja a opção de Felipão para iniciar o jogo. E Borja, quem sabe no decorrer da partida, se Daverson não for expulso, se Daverson não causar e não for bem, ou até for bem,
seja substituído para ser ovacionado pela sua torcida, já que o jogo é no Allianz Parque, e dê a vaga para a Borja. Mas isso a gente só vai saber no decorrer do jogo. Acredito eu que Daverson deva ter essa oportunidade, já que Borja vem desperdiçando muito os gols. Com você, Joaquim. Legal, Celso, obrigado. E agora sim a gente vai para esse vídeo que ele resume um pouco do que foi a vida de Laís Helena Aranha da Silva. Eu agradeço aí a produtora 9 que fez esse legado do esporte espetacular. Vamos assistir. No mundo esportivo, ao longo dos anos, nos deparamos com diversos atletas que construíram suas histórias, marcaram época e que serão lembrados por muitos anos, tornando-se ídolos e heróis. Seja bem-vindo ao Legado do Esporte. Aqui você aprende mais sobre atletas que contribuíram de uma maneira significativa para o esporte, mas que não tiveram grande exposição nos meios de comunicação. Neste primeiro episódio, você vai conhecer os 50 anos do legado de Laís Helena no basquetebol feminino andreense. Os seus primeiros passos foram dados na cidade onde ela nasceu, Garça, no interior de São Paulo. Ela jogou também nas equipes do Corinthians e do 15 de Piracicaba. Bem, eu estava jogando em Piracicaba, no 15 de Piracicaba, e o Paulo Albano, na época, que era o técnico de basquete da Pirelli, foi me buscar lá em Piracicaba. E eu vim com ele para cá, já vim com mala, já vim com tudo. Isso foi em 1966. E eu posso dizer que foi uma das decisões mais acertadas que eu fiz na minha vida com relação a criar raízes em Santo André. Uma grande jogadora. A Laís Helena tinha uma visão de quadra espetacular e um arremesso preciso. No final da década de 60 e início da década de 70, a grande rivalidade regional entre o Clube Atlético Pirelli de Santo André e o São Caetano Esporte Clube abrilhantava ainda mais o espetáculo. De um lado, Laís Helena com a equipe andreense, do outro, Elzinha Pacheco com o time adversário. Ambos contavam com metade da seleção brasileira feminina de basquete. Foi uma das maiores rivalidades regionais que existiu no basquete feminino, principalmente na minha época. Santo André, a Pirelli, no caso, tinha 5, 6 jogadoras de seleção brasileira. São Caetano também, São Caetano na época de Norminha, Elzinha, Delci, Marlene, um timaço também. A coisa era pesada, principalmente entre eu e a Laís, porque ela não queria me deixar fazer nada. Era armadora e me marcava. E eu marcava a Laís também, não queria deixá-la fazer nada. Mas ela sempre foi superior a mim na defesa. A rivalidade regional ficaria de lado em 1971, quando Laís e Elzinha Pacheco foram grandes e honraram o nome do Brasil, conquistando o 3º lugar no Mundial de Basquete Feminino em pleno ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Um mundial aqui no Brasil em 71. E o Ibirapuera sendo disputado seus ingressos. Quando nós entramos na quadra, no primeiro jogo contra a França, fomos tão ovacionadas antes de ir para o vestiário, que chegamos no vestiário e chorávamos todas. Não foi fácil você jogar no Ibirapuera, com 22 mil pessoas cantando 90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. E assim nós nos consideramos as mulheres de bronze. Depois de grandes conquistas com a camisa verde e amarela, como o bicampeonato pan-americano e o pentacampeonato sul-americano, Laís Helena passa a ser técnica da equipe feminina de basquete do Clube Atlético Pirelli. Nesta função, ela se destaca e forma diversas atletas que passam a vestir a camisa do Brasil. Trabalhei 8 anos com a base, foram, acho que, os melhores anos da minha vida, porque trabalhar com criança é muito gratificante. Ali na equipe de Santo André, administrada pela Laís,
passaram grandes jogadoras e algumas jogadoras que fizeram parte da seleção brasileira. Praticamente uma grande parte do basquete brasileiro passou pelas mãos da Laís. Mas o principal é que não passaram só pelas mãos, passaram pelo coração. Eu poderia dizer que Santo André é um verdadeiro celeiro do basquetebol feminino. No comando do time de basquete de Santo André, Laís Helena conquistou diversos títulos. Os principais são Campeonato Sul-Americano de 1999, disputado em Santo André, e a Liga de Basquete Feminino de 2010-2011. Aí eu vou ficar entre dois, tá? O primeiro, sem dúvida, foi o Sul-Americano, aqui no nosso ginásio, no Della Antônia. Estava presente o ex-prefeito Celso Daniel. Foi um título muito importante, foi assim conquistado nos últimos segundos, um jogo muito difícil contra a equipe do Paraná. O Campeonato Sul-Americano que nós ganhamos em Santo André foi um título muito importante e marcou muito porque nós tivemos a presença do ex-prefeito Celso Daniel, que sempre foi um apaixonado pelo basquetebol. Quando você conquista um título, você não vai diferenciar, não vai colocar um melhor ou pior, porque para a gente que trabalha, que treina todos os dias, todos são importantes. Mas eu também não posso deixar de dizer que o primeiro título da primeira liga de basquete feminino lá em São José também foi, eu poderia colocar em igualdade de condição, porque foi um título maravilhoso. E o campeonato também, a LBF, quando foi instituída como LBF, nós fomos campeãs da primeira edição de 2010-2011. Então, eu considero esses dois títulos muito importantes. Por trás de importantes nomes e triunfos do basquetebol feminino nacional, existe o cuidado e a dedicação de Laís. Mas você já parou para se perguntar por que uma história como essa não é de conhecimento da maioria das pessoas? Bom, os meios de comunicação, eu diria que aqui no Brasil, realmente no basquete feminino, eles são muito fracos. Eu acho que assim, a divulgação é pouca. Os meios de comunicação precisam mostrar mais o basquete feminino. O que os meios de comunicação podem ajudar é divulgar tudo e todas, e sempre contando um pouquinho de cada uma. Depende da capacidade de cada atleta. Treinar forte, se dedicar, para poder ter o seu reconhecimento. Infelizmente, a nossa imprensa é muito ausente nos esportes olímpicos, né? Porque a gente fala que o Brasil é o Brasil do futebol. Os meios de comunicação realmente exercem direta e indiretamente um papel fundamental para a formação de um ídolo? O processo de mudanças dentro da sociedade desempenha um papel importante para a construção de uma identidade? As memórias das pessoas potencializam o legado deste personagem? Personalidades como a Laís Helena são exemplos de que com paixão, talento e muita garra é possível se destacar. Você, Laís, é algo que nós estamos vendo, o quanto o Brasil precisa de pessoas como você. Eu agradeço a Deus por você ter tido esse olho clínico, né? E ter me colocado no esporte, ter me orientado, muitas vezes ter brigado comigo. E hoje eu sou a mulher que sou, conquistei o que eu conquistei, primeiramente a Deus e por você. Laís Helena, eu quero dizer que hoje eu te admiro muito mais por sua generosidade, lealdade, espírito guerreiro e que você não desiste nunca.
Muito bem, a gente teve um pequeno problema de queda de energia aqui na região, mas já está recuperado e assim a gente volta a exibir o vídeo em homenagem a essa grande esportista Laís Helena Aranha da Silva, que nos deixou agora há pouco, aos 76 anos de idade, vítima de um câncer de mama. Laís, eu repito, foi uma das mais importantes jogadoras de basquete da história de todo o mundo. Confiram aí nesse vídeo que eu agradeço muito a cooperação da produtora 9 com o seu legado do esporte. É com vocês. No mundo esportivo, ao longo dos anos, nos deparamos com diversos atletas que construíram suas histórias, marcaram época e que serão lembrados por muitos anos, tornando-se ídolos e heróis. Seja bem-vindo ao Legado do Esporte. Aqui, você aprende mais sobre atletas que contribuíram de uma maneira significativa para o esporte, mas que não tiveram grande exposição nos meios de comunicação. Neste primeiro episódio, você vai conhecer os 50 anos do legado de Laís Helena no basquetebol feminino andreense. Os seus primeiros passos foram dados na cidade onde ela nasceu, Garça, no interior de São Paulo. Ela jogou também nas equipes do Corinthians e do 15 de Piracicaba. Bem, eu estava jogando em Piracicaba, no 15 de Piracicaba, e o Paulo Albano, na época, que era o técnico de basquete da Pirelli, foi me buscar lá em Piracicaba. E eu vim com ele para cá, já vim com mala, já vim com tudo. Isso foi em 1966. E eu posso dizer que foi uma das decisões mais acertadas que eu fiz na minha vida com relação a criar raízes em Santo André. Uma grande jogadora. A Laís Helena tinha uma visão de quadra espetacular e um arremesso preciso. No final da década de 60 e início da década de 70, a grande rivalidade regional entre o Clube Atlético Pirelli de Santo André e o São Caetano Esporte Clube abrilhantava ainda mais o espetáculo. De um lado, Laís Helena com a equipe andreense, do outro, Elzinha Pacheco com o time adversário. Ambos contavam com metade da seleção brasileira feminina de basquete. Foi uma das maiores rivalidades regionais que existiu no basquete feminino, principalmente na minha época. Santo André, a Pirelli, no caso, tinha 5, 6 jogadoras de seleção brasileira. São Caetano também, São Caetano na época de Norminha, Elzinha, Delci, Marlene, um timaço também. A coisa era pesada, principalmente entre eu e a Laís, porque ela não queria me deixar fazer nada. Era armadora e me marcava. E eu marcava a Laís, também não queria deixá-la fazer nada. Mas ela sempre foi superior a mim na defesa. A rivalidade regional ficaria de lado em 1971, quando Laís e Elzinha Pacheco foram grandes e honraram o nome do Brasil, conquistando o 3º lugar no Mundial de Basquete Feminino em pleno ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Um mundial aqui no Brasil em 71. E o Ibirapuera sendo disputado seus ingressos. Quando nós entramos na quadra, no primeiro jogo contra a França, fomos tão ovacionadas antes de ir para o vestiário, que chegamos no vestiário e chorávamos todas. Não foi fácil você jogar no Ibirapuera, com 22 mil pessoas cantando 90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. E assim nós nos consideramos as mulheres de bronze. Depois de grandes conquistas com a camisa verde e amarela, como o bicampeonato pan-americano e o pentacampeonato sul-americano, Laís Helena passa a ser técnica da equipe feminina de basquete do Clube Atlético Pirelli. Nesta função, ela se destaca e forma diversas atletas que passam a vestir a camisa do Brasil. Trabalhei 8 anos com a base, foram acho que os melhores anos da minha vida,
porque trabalhar com criança é muito gratificante. Ali na equipe de Santo André, administrada pela Laís, passaram grandes jogadoras e algumas jogadoras que fizeram parte da seleção brasileira. Praticamente uma grande parte do basquete brasileiro passou pelas mãos da Laís. Mas o principal é que não passaram só pelas mãos, passaram pelo coração. Eu poderia dizer que Santo André é um verdadeiro celeiro do basquetebol feminino. No comando do time de basquete de Santo André, Laís Helena conquistou diversos títulos. Os principais são Campeonato Sul-Americano de 1999, disputado em Santo André, e a Liga de Basquete Feminino de 2010-2011. Aí eu vou ficar entre dois, tá? O primeiro, sem dúvida, foi o Sul-Americano, aqui no nosso ginásio, no Della Antônia. Estava presente o ex-prefeito Celso Daniel. Foi um título muito importante, foi assim conquistado nos últimos segundos, um jogo muito difícil contra a equipe do Paraná. O Campeonato Sul-Americano que nós ganhamos em Santo André foi um título muito importante e marcou muito porque nós tivemos a presença do ex-prefeito Celso Daniel, que sempre foi um apaixonado pelo basquetebol. Quando você conquista um título, você não vai diferenciar, não vai colocar um melhor ou pior, porque para a gente que trabalha, que treina todos os dias, todos são importantes. Mas eu também não posso deixar de dizer que o primeiro título da primeira liga de basquete feminino lá em São José também foi, eu poderia colocar em igualdade de condição, porque foi um título maravilhoso. E o campeonato também, a LBF, quando foi instituída como LBF, nós fomos campeãs da primeira edição de 2010-2011. Então, eu considero esses dois títulos muito importantes. Por trás de importantes nomes e triunfos do basquetebol feminino nacional, existe o cuidado e a dedicação de Laís. Mas você já parou para se perguntar por que uma história como essa não é de conhecimento da maioria das pessoas? Bom, os meios de comunicação, eu diria que aqui no Brasil, realmente no basquete feminino, eles são muito fracos. Eu acho que assim, a divulgação é pouca. Os meios de comunicação precisam mostrar mais o basquete feminino. O que os meios de comunicação podem ajudar é divulgar tudo e todas, e sempre contando um pouquinho de cada uma. Depende da capacidade de cada atleta. Treinar forte, se dedicar, para poder ter o seu reconhecimento. Infelizmente, a nossa imprensa é muito ausente nos esportes olímpicos, né? Porque a gente fala que o Brasil é o Brasil do futebol. Os meios de comunicação realmente exercem direta e indiretamente um papel fundamental para a formação de um ídolo? O processo de mudanças dentro da sociedade desempenha um papel importante para a construção de uma identidade? As memórias das pessoas potencializam o legado deste personagem? Personalidades como a Laís Helena são exemplos de que com paixão, talento e muita garra é possível se destacar. Você, Laís, é algo que nós estamos vendo, o quanto o Brasil precisa de pessoas como você. Eu agradeço a Deus por você ter tido esse olho clínico, né? E ter me colocado no esporte, ter me orientado, muitas vezes ter brigado comigo. E hoje eu sou a mulher que sou, conquistei o que eu conquistei, primeiramente a Deus e por você. Laís Helena, eu quero dizer que hoje eu te admiro muito mais por sua generosidade, lealdade, espírito guerreiro e que você não desiste nunca.
Muito legal esse trabalho do pessoal. Quero agradecer muito ao Rodrigo Garcia, que faz um trabalho maravilhoso de preservação da memória. E com esse trabalho a gente pôde prestar essa homenagem a essa grande esportista. Eu estava falando agora há pouco com o pessoal da Prefeitura de Santo André, onde ela era ainda secretária adjunta de esportes, né? Mas ainda não está definido o local do velório e o sepultamento da Laís Helena. Mas assim que a gente tiver essa informação, vamos comunicar aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelos meios sociais, aí das redes sociais de comunicação, também pelo site do jornal ABC Repórter. Tem duas notícias importantíssimas voltadas para a área de emprego, né, da indústria. De um lado, às 7 horas da manhã, houve uma assembleia hoje na porta da Ford, em que os dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC confirmaram que, efetivamente, depois dessa negociação que eles tiveram lá nos Estados Unidos, é praticamente impossível manter a Ford na cidade. Mas eles voltaram, pelo menos, com uma notícia importante, de que existem 3 montadoras interessadas na negociação, e ficou decidido em Assembleia dos Trabalhadores que eles querem exigir que seja quem for que assuma o pátio, que assuma ali a planta da Ford no Taboão, que mantenha os empregos. Eles vão continuar paralisados até dia 14, que é quinta-feira, onde farão uma nova Assembleia. Por outro lado, houve uma conquista importantíssima em Rio Grande da Serra, onde a empresa Dura Automotiva, que havia anunciado no início do ano a disposição de deixar o município, depois de uma ampla negociação, decidiu continuar em Rio Grande da Serra. Hoje houve uma assembleia festiva ali na porta da empresa, porque ela, ficando ali, ela garante a manutenção de 255 empregos. Até o prefeito Gabriel Maranhão participou dessa assembleia, porque havia sido convidado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC a entrar nessa negociação. Então, se por um lado a gente tem essa dificuldade na negociação pela manutenção da Ford no bairro Taboão, em São Bernardo do Campo, por outro lado, está garantida a manutenção da Dura Automotiva em Rio Grande da Serra. Com essa notícia, eu encerro a edição de hoje. Peço desculpas pelo fato de a gente ter feito uma edição mais curta em função da queda de energia aqui nos estúdios, mas amanhã a gente está de volta a partir das 18h30. Aliás, eu quero lembrar, em amanhã está confirmada uma entrevista com a Lígia Estevan, que é do Núcleo de Ação Social da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, e que foi capa da revista Merck News, brilhantemente dirigida pelo Claudinei Luiz. Amanhã a gente vai falar um pouquinho dessa reportagem de capa na revista Merck News e vai contar um pouquinho do trabalho que a Lígia Estevan desenvolveu ao longo desses anos aí à frente do Núcleo de Ação Social de São Caetano do Sul. Por isso, eu conto com a sua audiência amanhã às 18h30. Até lá!